Vamos lá? Bom dia. Sexta-feira passada eu fui querer colocar a câmera aqui no meu nariz, já com as luvas, e acabei apertando algum botãozinho e o filme não fechou, não tinha filme. Então, melhor perder alguns minutos, alguns segundinhos para não precisar correr esse risco. Vamos lá. Hoje é segunda-feira e, ao contrário de Raulzito e Paulo Coelho, nós não decretamos feriado na música Super-Heróis. Quer se divertir com uma música inteligente? Vai lá, Raul Seixas, Super-Heróis. Fase muito criativa do cara. Hoje é dia 17 de julho. Bom dia, meus amores, amo vocês. Manhã lindíssima, mas ficaremos aí com uma mudança de temperatura e de clima já a partir da tarde de hoje. Vai diminuir rapidamente. Até quarta-feira a máxima vai estar em 12 graus. Inverno, né? Quando vem uma frente friazinha, ela traz a massa de ar polar e esfria mesmo. Fim de semana cansativo, mas gostoso. Sábado, festa julina da família da patroa. Correria da esposa, mas ela ama esse mundo dos eventos, né? Fez merda, foi querer vir pela direita. Foi tudo muito legal. Cansativo, bem cansativo. Mas todo mundo gostou. E se divertiu muito. Eu com essa tossezinha aqui e o meu pitoquinho também. A gente só sentiu um pouco por causa disso. E ontem, para deixar a patroa descansar um pouquinho também, né? De ter que ir pra cozinha fazer um almoço pros 2 marmanjos que ela tem em casa. A gente foi almoçar aqui numa churrascaria próxima. Relaxamos um pouco, nos divertimos. E tamo aí, pronto pra semana. Última semana de férias no meu pitoquinho. Já terça-feira da semana que vem começam as aulas dele. E a gente até também dá um ligeiro descanso pra patroa. Porque, embora seja muito gostoso, e ela ainda que vai atrás de arrumar as coisas em casa e tudo, é bem cansativo com ele em casa. Eu passei no primeiro aninho dele, nas férias de julho, eu consegui pegar, lá em 2015, consegui pegar férias, pegar 20 dias, numas, né? Eu trabalhei remoto, trabalhava 2 ou 3 horas por dia. E ia uma vez por semana pro trabalho pra resolver algumas coisinhas presencialmente. Fiz isso durante 3 semanas, foi muito gostoso.
mas não consegui mais fazer isso. Nesse fim de ano agora, início de ano na verdade, eu consegui pegar alguns dias. Conseguimos viajar finalmente um pouquinho, passamos 4 dias, eu, a patroa e a criança, na Praia Grande. E depois em fevereiro, isso em janeiro, né, no começo de janeiro, depois em fevereiro passei uma quinta, sexta, sábado e domingo com a família também aí no Guarujá, no apartamento de um amigo muito querido. Também foi muito bom mesmo. O Cauê adorou a praia, a gente deu muita sorte de pegar tempo muito bom, água quentinha. Litoral Sul, a água é muito quente no verão, né? A água é bem morninha mesmo. Então foi sempre gostoso todos os dias. Ele adorou a praia, adorou mesmo. E a gente se divertiu bastante. Há muito tempo eu não tinha férias. Aí eu tava com o farol desligado. Perigo. E consegui tirar esses alguns dias aí. Esse ano eu quero tentar fazer uma coisa meio parecida com isso. Quero pegar uma semaninha. E se tudo der certo, acho que eu vou para Ubatuba. Vamos ver. Não quero também prejudicar a mamãezinha. Que tem a ver um pouco com ela lá, com o trabalho dela. Bom, não tem muita novidade nas atualidades, só deu uma baixada aí, até porque eu não tenho visto muito, né? Nas manifestações de ódio, mas elas continuam. É muito importante essa questão do Lula para a população, realmente é a alimentação de um tesão que as pessoas têm. E elas efetivamente não percebem o quanto estão sendo manipuladas para aumentar isso, para exagerar mesmo nisso e deixar o resto passar. Sabe? Aquele discurso de que não tem o político de estimação, ele é só uma frase bem encaixada. Na prática, não é assim que funciona. As pessoas têm bandido político de estimação. Mas claro, entre os probleminhas que o brasileiro enfrenta, a incapacidade de admitir, principalmente uma falha própria ou coletiva, então não tem problema não tem problema. Vamos lá. Não preparei nenhum assunto específico. Eu tenho algumas coisas a falar aí. À medida em que as ideias forem vindo, a gente vai conversando. Uma das coisas que me chamou a atenção aí, eu não entrei na matéria, mas parece que era alguma coisa nesse sentido de que em pesquisas aí iniciais já indicam Bolsonaro empatado com Lula numa hipotética corrida presidencial. Gente, é assim. Eu não preciso explicar muito minhas posições.
mas eu seria capaz de votar no Lula novamente, para não ver esse tipo de movimento triunfar no Brasil. Eu estava falando na sexta-feira de um desânimo que estava me batendo em relação a tanta e tanta mentira que circula, tanta falsidade, tanta manipulação popular por interesses sempre os mesmos, e tanta inocência na população em cair tão facilmente nessas, nem pegadinhas, nessas faláciazinhas bobas que vão inventando. Estava realmente muito desanimado com tudo, sabe? Não há mesmo um lado específico relativamente forte. Esse é o problema. Há pessoas que pensam moderadamente e que tentam valorizar aí uma questão de lógica, raciocínio e tranquilidade para a tomada de decisões específicas, de fuga do simplismo e uma análise um pouquinho mais criteriosa sobre qualquer coisa. Há sim pessoas assim, e eu não sou exemplo desse tipo de pessoa. Eu tenho muito pouca capacidade perto de muita gente efetivamente coerente, decente e bem intencionada. E tem bastante sim. Só que perto das grandes linhas de pensamento, elas ainda são muito pequenas, muito pequenas. Sabe, você vê uma geração de moleques, quase adolescentes, que resolveram fazer um movimento que já vai virar um partido daqui a pouquinho, e que são extremamente arrogantes, e não por ser arrogantes, porque qualquer um pode ser arrogante ou parecer arrogante. Usam de mentiras para manipular dados e mudar a opinião das pessoas. Estou falando do MBL, entre outros. Também tem o movimento contra a corrupção e mais alguns oportunistas que apareceram nessa época em que, e é aí que eu xingo, e é aí que eu fico puto, em que as alas esquerdistas brasileiras que tomaram conta do poder deturparam esse conceito da esquerda e deixaram esse tipo de simplismo, esse tipo de atitude arrogante, cheia de certeza sobre nada, manipulando dados e números específicos para o bel prazer, numa linguagem relativamente nova, mas principalmente com a assustadora arrogância e prepotência que eu nunca tinha visto pessoas se dirigirem a público dessa forma. Então, assim, a minha preocupação com o momento atual e com o que a gente vai pegar no futuro é assim: seria possível uma linha tão conservadora, tão retrógrada de pensamento, principalmente de pensamento é o que eu estou falando, ser a mandatária do poder no Brasil? Não se trata de ser assustador, se trata de ser inicialmente inviável. Sabe por quê? Porque assim, o comparado é muito mal aqui, tá? O comparado é muito mal aqui. Luiz Inácio da Silva é um cara inteligente, mas inteligente a ponto de entender como muitas coisas funcionam e se aproveitar, até com ideias relativamente não tão certas, em prol do que ele deseja, do poder, do domínio, enfim, da linha da linha desejada, né?
Agora, a comparação é muito ruim. E assim, eu tô falando de alguém que, independente de todas as desconfianças, sempre mostrou capacidade de governar. Ele, com decisões específicas. Mas, claro, rodeado de pessoas que essas sim tecnicamente esquece a corrupção. Não dá para esquecer a corrupção. Mas se você consegue esquecer a dos governos anteriores, você consegue esquecer a do Lula também. Senão você só quer esquecer uma parte. Então, aí é com você. Há que se saber que Lula, Fernando Henrique, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, com toda a sua podridão, porque entrou lá, tá na podridão, foram pessoas marcantes, realmente marcantes. Pessoas que não são muitos que têm coragem de sentar na frente e conversar um pouco. Ou degladiar intelectualmente. É difícil. Mas enfim, é muito fácil lidar com a questão de que o Lula é pinguço, o Lula tem 9 dedos e o Lula é analfabeto. É isso. É isso. O engraçado engraçado não, triste, vamos deixar bem claro. Triste é ver pessoas que votaram no cara, que a gente sabe que votou no cara, hoje usar desses mesmos estereótipos. Mas eu não vou ficar aqui porque a linha contrária também, o fanático esquerdista, ele é tão sujo quanto, então não tem problema não. Não vou dar o mérito para um lado só dessa conversa. O que eu estou colocando é que fato aí não tem análise. Jair Messias Bolsonaro não tem capacidade técnica porque ele está pensando que tem. Ele é pura e simplesmente um cara que tem tiradas de frases simples, frases relativamente bem boladas e só. Um cara que defende a linha de governo do militar, enfim, eu tenho ainda aquela tese, aquela minha impressão, que pode estar completamente errada, como quase todas as minhas ideias estão, de que o holofote, o microfone o tempo inteiro na mão dele, vai produzir o resultado específico da gente não temer. Não temer. Com perdão do trocadilho do atual presidente, que vai terminar o mandato em 2018. Fiquem sossegados. Mas tecnicamente, ele é um cara que ele não entende questão simples de comércio exterior. Ele não entende questão específica de balança comercial. Ele não entende questões de governo específicas. E eu sei que ele e os eleitores dele vão usar o Lula como parâmetro. Se o Lula pôde, ele que estudou, eu não sei nem no que ele é formado, se é que ele é formado, mas não tem problema. Mas a questão aqui é governar mesmo. Sabe? É assim. E usem da forma que quiser, porque não vai nem precisar desse tipo de informação. Mas se o seu partido recebe dinheiro de Caixa 2, você se utilizou do dinheiro do partido, você faz parte do mesmo processo. Por isso que eu não acho que Lula e Dilma são inocentes de nada. E por isso que eu acho que Fernando Henrique, José Serra, João Dória também não são inocentes de nada. Mas, por favor, a grande pegadinha intelectual, porque eu acho que é meio que uma característica do ser humano, é o fato de que a gente se esconde e não percebe que o tempo inteiro tá usando 2 pesos e 2 medidas. Para quem a gente gosta, a gente se utiliza
desculpas ou de justificativas que não se aplicam na mesma medida que quem de quem a gente não gosta, sabe? E assim, se a gente vai ficar aqui fazendo brincadeira com as duas mãos abertas do Lula falando de 9 anos por causa de 9 dedos, então assim, eu não vou continuar a conversa, não vou. Aí, é assim, isso é uma demonstração muito clara, muito tranquila, e não é o Lula só. É muito comum pessoas muito próximas não perceberem que já não fecha mais a conversa da piadinha com alguém só porque alguém não tem um dente, ou só porque alguém é um desequilibrado mental que fala umas besteiras e dá umas risadas estranhas. Enfim, a gente ainda vive de estereótipo, de aparência, de olhar a brincadeira no Facebook de um bêbado andando na rua e alguém falando, fulana, ó seu namorado aí. É isso. É isso. Eu lamento, muita gente que está no meu hall de redes sociais estão por uma questão de consideração, elas não são más pessoas por causa disso. O problema é essa demora que a gente tem em entender e em falar assim, eu já usei essa brincadeira, tá bom, tá bom. Eu não me permito mais fazer brincadeiras e piadas que eu fiz quando eu tinha 20 anos. Eu posso tirar 95% das coisas que eu falava. No mínimo. No mínimo. E tem outra coisa, eu não tenho a menor vergonha de lembrar que eu errei. É só essa lembrança, é só essa ciência que me faz ficar melhor. Ou buscar ficar melhor. Se o resultado não é, eu não posso fazer nada. E assim, meio ditado puxado para uma coisa de convenção, mas assim, eu tenho que fazer feliz quem está perto de mim. Inicialmente o meu filho. Vamos ver na adolescência. Vamos ver se essas fórmulas mágicas que eu estou aqui lidando vão ser suficientes e com os meus aprendizados até lá, de segurar uma bronca e de tentar ajudar, porque a adolescência é uma fase tão difícil, aquele bombardeio nuclear de hormônios, aquela formação cerebral indo se solidificando assim, e a gente não entendendo nada, eu não posso me esquecer como era. Faz a gente falar e fazer tanta besteira, mas tanta besteira, que a gente pode, assim, estar aqui com várias fórmulas e eu dentro de casa não consegui me entender com meu filho. Como foi difícil para mim, como foi difícil para o Mauro, como foi difícil para o Márcio lidar com a minha mãe na nossa adolescência. Tinha um pouco de culpa dela pelo jeito dela. Culpa é incondicional, né? Não intencional. Tinha, mas tinha a adolescência, cara. Nossa, que coisa difícil que é lidar com isso. Então assim, eu tenho que me preocupar que o meu jeito não prejudique essas pessoas. Minha mulher, meu filho, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, amigos, pessoas próximas. E vamos ver. Vamos ver. Acho que a gente ficar aqui falando, dando uma ou dando a entender
que a gente tem a sabedoria do mundo e que a gente já descobriu como funciona tudo e que eu tenho vivência e sabedoria suficiente para ser um youtuber e ensinar coisas para as pessoas. Isso não vale de nada se você não olhar a sua própria vida. Sua própria vida. Eu tenho uma porção de coisas para resolver. Uma porção de coisas. E eu vou resolver. Só que início de resolução sempre foi para mim admissão de erro. Isso num vício, isso numa forma errada de agir, de pensar, de entender certas coisas. Entendeu que está errado? Aí sim você consegue fazer uma melhora. Não entendeu isso? Não entendeu isso? Então vai ser difícil você começar a resolver realmente um problema que você tem. Você buscar outras coisas, outros lugares que colaboraram com alguma coisa errada sua, antes de buscar o que a sua parte específica tem responsabilidade. Mas vamos lá, estamos chegando. A busca de saber, a busca de entender é uma máxima do homem, né? O homem precisa disso. Ele tem que se sentir confortável. Mas o desconforto é que movimenta a gente, não o conforto. Diria que vai ser sempre uma linha filosófica, né? De que é a busca que é a vida e não o encontro. São essas fórmulas de tentar entender a vida, de tentar decifrar as coisas e ter menos problemas e passar com menos desconforto pelas coisas, que fazem a gente adquirir mais conforto, mais conhecimento, mais conforto intelectual, mais conforto até espiritual, por que não? Por que não? A existência e a insistência nas filosofias de crenças e religiões, elas só existem por conta justamente dessa enorme necessidade de conforto, essa enorme necessidade de busca de respostas para questões complexas. O homem em si não gosta da ideia de que pode não haver a resposta. Ele gosta da ideia de que, mesmo que seja alguma coisa factível, que haja uma resposta. E ele escolhe uma das respostas disponíveis, porque há respostas disponíveis. Elas são inventadas, elas são interpretadas, elas são retiradas de escritos ditos sagrados. E elas são trabalhadas e manipuladas, no fundo, não é para enriquecer o pastor, não é para o padre Marcelo andar de limusine, não é nada disso. Isso existe porque essas pessoas aceitaram a ideia dessas outras pessoas. Os mantenedores preferiram falar, essa é a resposta. E aceitaram isso como resposta. E pronto, eles conseguiram o conforto deles. Está ali a fórmula, está ali a fórmula. O mistério da fé permite que você tenha conforto. Não tem outra, cara, não tem outra. Com a quantidade de sofrimento que a gente tem no mundo, não fosse a fé, talvez o ser humano já tivesse se destruído. Eu compreendo. E eu compreendo que isso só existe justamente porque o ser humano não dominou esse medo enorme que ele tem da incerteza, ou essa falsa vergonha que parece que passa para algumas pessoas quando elas dizem que não sabem. O conceito científico, o conceito racional, admite praticamente em 99% dos casos a ideia de não saber. E é justamente por isso que
que movimenta esse progresso de buscar mais explicações e não se apegar ao que não tem explicação. Parece que assim as pessoas ainda não estão preparadas para a filosofia de que podemos não saber, podemos estar errados. Esse é o problema. Esse é o problema. Existe um relativo orgulho da única raça conhecida racional no planeta Terra de admitir que não é possível, a gente tem raciocínio, não é possível a gente não saber, não é possível as nossas crenças não estarem certas depois de tantos milênios. Você entende? Existe um orgulho intrínseco aí. Existe um orgulho existencial aí, perigoso, né? Que a grande questão é essa. Para que se entenda, eu não tenho raiva de religiões, eu sou extremamente grato a elas. Provavelmente até bem pouco tempo elas garantiram a nossa sobrevivência. Mas já está em tempo do pensamento secular, humanista, tomando o seu lugar nesse conceito. É uma evolução natural. É uma evolução natural. Esses conceitos precisam ir sendo quebrados. Um abraço, gente. Até mais. Boa semana.